paz do Senhor a todos. Amém. Pela graça de Deus, nós estamos aqui para dar continuidade, nessa campanha. É o terceiro dia. Nós vamos orar pelo mês de março. E Deus tem já falado conosco grandemente daquilo que Ele tem para as nossas vidas, o nosso chamado, para nós ir mais fundo, na profundidade da Sua palavra, do Seu amor e da Sua graça poderosa nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre sair das águas rasas, O texto é em Ezequiel 47. Então vamos ler do 47 do 1 ao 12. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram águas por baixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas, as águas que me fez davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam se passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que ele entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé dele, desde En-Gedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, a sua margem, e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que o Senhor revela para as nossas vidas, Pai, o seu amor para conosco, através do teu santo e poderoso Espírito, nos levando, Pai, ao entendimento da tua palavra, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, nos purificando, Senhor, nos dando, Senhor meu Deus, vida e vida em abundância. E que nessa noite, Pai, nossa fé possa ser acrescentada para viver tudo aquilo que o Senhor deseja através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Aqui fala do rio, né? Do rio de Deus. Sai do templo e vai purificando. Onde há água salgada, ele entra pelo mar, ele dá fruto. Tudo aquilo que nós, na visão do profeta Ezequiel, é para nós no tempo de hoje, né? Então, eu quero, né, fazer a introdução e depois a gente vai discorrer sobre essa mensagem que é tão rica para conhecimento de todos nós. Ezequiel, além de profeta, era um sacerdote que conhecia a Deus e orientava o povo de Israel num período do exílio babilônico. Vendo que o profeta, no capítulo 47, tem uma visão poderosa sobre um rio, como podemos avançar em suas águas. Deus mede as águas e de forma gradativa convida o profeta para avançar. Interessante perceber a especificidade divina em nos conduzir para as novas oportunidades de crescimento. Deus, Ele nos chama, e Ele nos dá o tempo certo, o momento certo, para nós caminhar com Ele, para nós se aproximar mais dEle. E Ele tem, Ele quer que nós tenhamos crescimento. Todo filho, olha essas criancinhas que lindas. O pai feliz, mas ele quer que eles cresçam. Da mesma forma o nosso Pai, Ele deseja isso de nós. Por isso que Ele, de forma gradativa, né, ele ensina a nós a caminhar. E quando Ele fala Ele mede as águas, é porque se nós depararmos, cada um de nós, quando nós entramos assim, às vezes em um rio, eu gosto de falar muito porque eu aprecio muito a natação, eu gosto muito das águas, né? E para a gente entender melhor, as águas de Deus é diferente do que as águas naturais. Porque as águas naturais, mesmo você sabendo nadar, tendo como você tem um momento que você não consegue mais. Você tem medo. Medo de quê? Medo de morrer. Agora nas águas de Deus, não. Porque Ele é vida. Então não temos medo, não temos ter medo de morrer. Porque as águas do Senhor, ela é vida. Então, quando a gente entra nessa água, a gente só tem assim alegria, experiência. E a gente vai aprofundando esse amor. Deus vai revelando tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós devemos sair, né? Como a palavra, como a mensagem que fala, o título, né? Sair das águas rasas. O que seria sair das águas rasas, né? Vamos discorrer aqui e a gente vai entendendo. Encontramos na Bíblia lugares determinados por Deus que não se deve permanecer. Por exemplo, Deus disse ao profeta Elias que não ficasse em Querite. Então determinou seu servo que fosse para outra direção. Contudo, há lugares que Deus determina que a gente fique. Por exemplo, Jesus disse para seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Elias em Querite, ele fala sobre 1 Reis, né, 17, depois os irmãos pode ver.
que ele fala sobre ele ficou um tempo sendo alimentado pelo corvo, né? E depois, naquele tempo não era para ele ficar ali, ele ficava apenas escondido ali. E depois Deus falou para ele ir se alimentar na casa da viúva. Então, o tempo de Deus, né, para nós, é que a gente possa esperar. O momento de esperar, tudo é o tempo. E o tempo de prosseguir. Só que a ordem de aprofundar, ela já foi dada. A ordem de nós entrar na dimensão de Deus, no conhecimento e também na intimidade com Ele, isso foi dado desde o princípio que nós iniciamos a nossa vida com Ele. Então é um dever nosso, porque se nós não tivermos Deus, a gente não consegue, nós não conseguimos caminhar, aprofundar, porque nós temos medo, nós sentimos medo, conhecendo a nossa natureza humana. Mas quando nós estamos arraigados com o Senhor, na obediência à sua palavra, nós podemos caminhar sem medo, podemos mergulhar, não precisamos ter medo dessas águas. Essas águas, cada vez mais que nós nos aprofundamos nela, nós buscamos maiores riquezas para as nossas vidas. Entrar nas águas sem questionar. É interessante perceber que o profeta não entrou nas águas que Deus não mediu. Então temos que entender como o Senhor, por isso que tem que ter uma comunhão com Ele, para saber o local onde Ele vai nos direcionar, a profundidade que nós adentremos, onde que nós podemos chegar. Por mais ousado que alguém seja, é um erro pisar em águas que Deus não mediu, ou ir onde Deus não autorizou a ir. Não vá onde Deus não está, nem fique onde Deus não é bem-vindo. Eu tenho eu não me lembro agora, mas eu acredito que seja Billy Graham, que ele fala da seguinte forma, que o pior fracasso de um homem é ter sucesso nas coisas que afastam de Deus. Ter sucesso nas coisas que afastam de Deus é o pior fracasso de um homem. Então isso nós devemos estar onde Deus deseja que a gente esteja. Ele fez tudo por nós, e muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa habilidade, da nossa vontade, sem levar em consideração aquilo que Deus deseja que nós façamos. Essa profundidade vai nos ensinar, vai nos ministrar, nós vamos ter maturidade para entender essas coisas. E Deus chama eu e você para nós entrarmos nesse mar, nesse rio de água viva. Aí, prosseguindo, ele fala: faça um filtro dos lugares que frequenta, das pessoas que os quais convive, das conversas que costuma ter e de acordos que costuma fazer. Aqui aprendemos que as referências sempre é Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. A medida era o homem, Cristo, que fazia o tempo dele e do jeito dele. Cada etapa que Deus media representava um avanço. Cada etapa que cada etapa que Deus media, conduzia o profeta, demonstrava um avanço e apontava para um nível de importância na vida espiritual. É importante perceber que os níveis adequados para saber quando avançar ou quando esperar, evidentemente o objetivo é que avancemos em profundidade. Então jamais estacione sua vida de oração. Então, a profundidade,
uma coisa básica, como se fosse, eu sei nadar. Você sabe nadar? Então, nesse rio nós temos que saber nadar. Nesse rio de Jesus. E para saber nadar, é manter, sempre, constante, o jejum e a oração. Aí nós estamos permanecendo no rio. Mas Ele não quer apenas que a gente permaneça. Ele quer que a gente aprofunde. Então jamais estacione a sua vida de oração, jejum e conhecimento bíblico. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. As águas pelo tornozelo falam de um nível raso, que podemos entender como o início de uma vida cristã. São as primeiras decisões, diz respeito à aceitação ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida. Já as águas pelos joelhos, é como, antes de falar sobre os joelhos, no tornozelo, essas águas, é como nós tivéssemos iniciado a nossa vida cristã. Mas o Senhor quer que nós continuemos sempre numa iniciação? Não, de maneira alguma. Ele quer que a gente avance. Ele quer que nós avancemos. São as primeiras decisões. Enquanto isso, as águas pelos lombos, desculpe, irmãos, são as primeiras decisões, diz respeito à aceitação do Senhor Jesus como Salvador da vida. Já as águas pelos joelhos diz respeito à oração, ao crescimento das verdades sagradas. Enquanto isso, as águas pelos lombos faz menção de um crescimento maior, um aumento de intimidade e a busca do batismo com o Espírito Santo. Por último, o rio já não é mais o mesmo, do mesmo tamanho. Já não era mais o mesmo tamanho. Não se podia passar andando porque as águas eram profundas. Era necessário nadar, ou seja, fala de viver em evangelho em uma plenitude. Diz respeito aos discípulos frutíferos, onde todo o tempo resplandecesse a luz de Cristo. E fala das diferenças no meio que está. Não podemos e nem devemos acomodar e contentar com os lugares de passagem. Buscar mais intimidade e viver em profundidade é o desafio. Então nós temos esse desafio, que é não abrir mão daquilo que Deus tem nos chamado. É mergulhar totalmente no Senhor. Porque tem um ditado popular que fala assim: nadou e morreu na praia. Não. Nós vamos nadar e morrer na praia, não. Nós vamos aprofundar para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus, dando frutos, dando a glória ao Senhor nosso Pai. Mas é algo que nós precisamos a cada dia entender, pedir ao Espírito Santo: Senhor, me faça conhecer, entender, porque eu quero a sabedoria. E a sabedoria é aplicar o conhecimento. A sabedoria é aplicar o conhecimento. Quando a gente conhece algo e não se aplica, o Senhor pede para fazer. Nós estamos aqui conhecendo para fazer. E nós não aplicamos, faltou sabedoria. E nós, assim, nessa oportunidade que a gente temos de mergulhar, é tão interessante de estarmos juntos, unidos, para que ninguém fique para trás, ninguém fique de fora. Que Deus tem um propósito com cada um. Então quer que todos nós mergulhamos nesse mesmo rio. Nada pode substituir o Espírito Santo. Houve avanços, mas o rio continuou sendo rio. O rio continuou sendo rio. O importante é saber discernir nossas habilidades, conhecimentos, ferramentas humanas, pode contribuir, mas jamais substituir o comando do Espírito Santo tem. Deus nos chama para crescer em intimidade com Ele. Isso significa dizer que a sua presença vai aumentar
sobre as nossas vidas quando mergulhados no seu rio da vida. Só iremos experimentar profundidade e avivamento a partir do momento em que começamos a nos mover. Faça a sua parte, a Deus fará. Aqui fala fará dele, mas na verdade aqui, como nós já entendemos, Deus já fez a dele. Ele não vai fazer, ele já fez. O que resta agora é de nós entrarmos nesse entendimento. Entre no rio hoje e não se acomode. O tempo é hoje. Somente depois de viver a experiência da profundidade, o profeta foi levado novamente à margem do rio e perceber que havia abundância de vida, além de muitas árvores que produzia. As águas regavam o deserto, avançavam para o mar, por onde as águas do rio de Deus passam, a produção de vida. Quem experimenta a profundidade do Espírito Santo vive em novidade de vida. Porque quando nós experimentamos tudo aquilo que Deus tem para nós, cada dia no conhecimento, sua palavra, nós vivemos em novidade de vida. Nós não ficamos no comodismo, nós não ficamos inertes, sem saber. Nós prosseguimos, além de conhecer Ele, fazer com que as outras pessoas possam conhecê-lo. Não ficar paralisado. Tem tanta coisa paralisando a gente, coisas pequenas, coisas tão... e nós não deixamos de nos aprofundar. Este mais um ano que Deus nos dá a graça, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, e Ele escancar as portas, né? Para que nós, um estudo tão maravilhoso, para que nós possamos adentrar e viver com mais profundidade naquilo que Deus tem para nós. Conhecimento, busca, intimidade, relacionamento, amor, compaixão, tudo aquilo que o Espírito Santo nos conduziu e quer que nós façamos diferença, algo novo. Esse rio, ele saiu de Deus, ele saiu do templo ali, onde Deus habitava, a visão, e através do Espírito Santo ele foi levando, purificando. E é maravilhoso a gente poder saber que nós fomos lavados por esse rio, nós fomos totalmente inundados por ele, por esse amor. Viva a intensidade dos projetos divinos. Escolha mergulhar, saia do raso, avance. No começo não é fácil, é um passo de cada vez, mas à medida que prosseguimos, percebemos que se torna satisfatório. Mas cuidado, não se distraia, tenha foco, não brinque com a água. Se optar por sair do raso, você vai encontrar tesouros valiosos. Faça uma escolha. Quem escolher surfar, fica à procura de ondas, de superficialidade, de coisas visíveis. Escolha mergulhar. Talvez ninguém o veja, como também não dá para ver o mergulhador, mas ele que enxerga de modo deslumbrante toda a riqueza e beleza das águas profundas. Queridos, eu quero fazer um comentário aqui sobre essa conclusão, que é muito rica, para a gente entender um pouco daquilo que a nossa natureza em relação ao Espírito Santo de Deus, ao rio natural e o Espírito Santo. Quando eu havia comentado, e quando a gente se depara com o rio, pessoas que às vezes não conhecem, não sabem nadar, ela se assusta quando vai um pouco mais adentro, fica com medo. Mas o Senhor, Ele está chamando, é Ele que está chamando. Então nós não precisamos ter medo de entrar nessas águas. E quando vai chegar um ponto que você
eu e você, para nós descobrir as maravilhas que Deus tem para cada um de nós, nós temos que mergulhar. E quando você se depara num local ou numa região, no mar, ou mesmo num rio, até você nadando tudo bem, mas quando você vai mergulhar, tem um preço a pagar. O mergulhador, ele te cobra. Ele falou: você vai comigo, você tem que pagar X valor, e eu vou com você para você conhecer essas maravilhas, essas riquezas. Pode ver em qualquer lugar aí que vai. É dessa forma que acontece. Agora, quem está chamando, e outro detalhe importante, que é, ele tem assim como se fala, um respirador, né? Uma questão que você respira, o ar, aquele ar, o fôlego de vida está ali. Mas é por um pouco tempo. E o Espírito Santo, Deus é a própria vida, Ele derramou fôlego em nós. Então nós não precisamos ter medo de mergulhar, porque lá vemos as coisas mais lindas, que nós não conseguimos ver visivelmente. E quando a gente vê, a gente contempla a tudo aquilo que Deus é, que Ele fez. A gente vai num lugar assim que é tão lindo. Quando você olha Ele, você está vendo a beleza que Deus fez. Mas quando você mergulha, tem algo mais lindo, maravilhoso, que os nossos olhos não contemplam, mas que Deus tem para cada um de nós. Esse rio que Deus tem é maravilhoso. E quando o profeta vê tudo isso, ele vê que há fruto, que os frutos, quando o rio passa, há abundância de peixe, de vida, as folhas não vão murchar, a alegria é sempre no nosso coração. Queridos irmãos, que nós possamos neste ano aprofundar mesmo nas coisas do Pai, através da nossa atitude, porque na verdade o que nós conhecemos, se nós aplicarmos, nós vamos mergulhar muito. E cada vez que nós descobrimos algo novo, que Deus tem escolhido, tem guardado para aqueles que o buscam, cada vez mais nós vamos descobrir os tesouros de Deus, na forma do nosso entendimento, no nosso relacionamento, entender quem somos. É maravilhoso mergulhar na palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração de maneira poderosa. Vamos ler João 7,38, só para concluir. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Deus. Como quem crê em mim, cremos no Senhor? Amém? Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Para quê? Como vai sair do seu ventre? O rio, falando o amor, vivendo a palavra. E onde a gente passar, há um conhecimento do amor de Deus, sabendo que nós somos filhos chamados para glorificar o seu santo nome. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Existe um rio, Senhor,
perdão que limpa. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida por nós. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Pai querido e amado, nós queremos, Senhor meu Deus, neste momento te agradecer, Senhor. Agradecer por essa vida, a vida abundante que o Senhor nos deu, onde nós podemos, Senhor meu Deus, compartilhar a tua palavra, o teu amor, a tua bondade. E esse ventre, Pai, esse rio que está dentro do nosso ventre, Pai, que esse rio possa levar, Senhor meu Deus, trazer no vida em abundância, produzindo cura, Senhor, libertação. Meu Deus, em nome de Jesus, que esse rio, Pai, possa chegar na vida dessas pessoas que estão enfermas, Senhor, limpando, curando, lavando, na vida do nosso querido pastor Wagner, Pai querido, e na vida, Senhor meu Deus, de todos aqueles, Senhor meu Deus, que neste momento nós colocamos a tua presença, porque nós cremos, assim como diz as Escrituras, Pai, e que daqui vai sair rios, fluirão de água vivas e alcançarão pessoas, trazendo libertação, cura, libertação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão maravilhoso. E te agradecer também, Senhor meu Deus, pelo mês de março. Se o Senhor nos conceder de estarmos aqui, se o Senhor não estiver vindo buscar a tua igreja e cada um de nós, Senhor meu Deus, que esse mês seja um mês, Pai, onde a graça do Senhor se manifesta na vida de cada filho, que nós avancemos na profundidade da tua palavra, na oração, na comunhão, no jejum, Senhor meu Deus, em tudo aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. Pai querido, nós queremos ser gratos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor meu Pai, que nada venha impedir o agir do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, estar com o coração quebrantado, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado da nossa família, da nossa casa. Tira de nós toda a ansiedade, toda a preocupação, e que nós possamos avançar na profundidade do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero beber, Senhor. Quero